Louvado. Muito bom dia, graça e paz sejam multiplicadas na sua vida, na minha vida, na sua casa, na sua família. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está entrando aí agora, você que está chegando aí nessa live, nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, às 7h57 da manhã, horário de Brasília. E é sempre um prazer quando nós estamos aqui reunidas na live Lapidadas. E nessa semana nós estamos falando sobre quebra de ciclos, quebrando ciclos. Sabe, o Senhor nos deu esse tema, nos deu essa mensagem e como o Senhor tem feito coisas extraordinárias. Já quero convidar as minhas amigas para colocarem aí nos comentários, quebrando ciclos, lapidadas, quebrando ciclos. E hoje nós vamos falar sobre quebrando o ciclo da traição. Meu Deus, quantas mulheres carregam consigo a dor da traição? Quantas pessoas carregam consigo a dor de ter sido trocada, de ter sido abandonada, de ter sido traída por alguém que lhe prometeu estar, lhe prometeu permanecer, lhe prometeu cuidado. Mas Deus te trouxe aqui para que você receba uma palavra que vai trazer uma cura. Obrigado, filhinha. Que vai trazer uma cura para o seu coração. Então você que está aí, aproveita e compartilha já essa live para pelo menos assim 20 pessoas, para que essas pessoas possam receber de Deus também esse bálsamo, essa cura. Sabe, aquilo que de repente você não passou, mas tem uma amiga sua que passou. Alguém que está sofrendo precisa receber essa mensagem nessa manhã. Eu quero te parabenizar porque você está aqui. Nós estamos aqui sempre nessas manhãs e tem sido bênção. Você que está chegando aí, saiba que as nossas lives, elas não ficam salvas aqui. Então, você que está chegando aí, coloca para mim nos comentários de onde você está nos assistindo. E você que vai assistir essa live gravada no replay, coloca aí nos comentários de onde você está nos assistindo e o horário que você está assistindo essa gravação. Nós estamos agora ao vivo, mas depois dessa live eu coloco ela lá no meu canal no YouTube e eu te convido a assistir as lives das outras semanas. Cada semana Deus tem entregue para nós temas importantíssimos que tem trazido para nós vidas, palavras de destino, palavras de rumo profético, palavras que vão trazer direção para a tua história, para a tua vida, para a tua trajetória. Então coloca aí nos comentários de onde você está nos assistindo nessa manhã. Eu sei que tem pessoas aqui de várias partes do mundo que costumam estar aqui nas nossas lives. A gente tem pessoas aqui dos Estados Unidos, temos pessoas do Brasil, de diversas cidades, diversos estados, pessoas do Japão, da África, nós temos pessoas de Portugal, pessoas da Austrália, gente do mundo inteiro, Alemanha, gente do mundo inteiro que está aqui conosco, conectado. Pessoas que estão aqui recebendo uma porção da parte de Deus. E sabe como isso acontece? Porque você está sendo um agente de milagres. Enquanto você coloca aí de onde você está nos assistindo, aproveita, depois que você terminar de colocar aí, aproveita e compartilha com pelo menos 20 pessoas. Porque você é uma agente de transformação, uma agente de mudança. Quando uma serva de Deus chega no ambiente, ela transforma o ambiente. E nós fomos chamadas para sermos transformadoras. Amém? Fica comigo aqui até o final. Eu sei que de repente você chegou aqui angustiada, você chegou aqui apreensiva, mas saiba que na presença do Senhor, há fartura de alegria. Na presença do Senhor, aquele cenário desfavorável, aquela situação que nos angustia, o Senhor faz com que você venha para a presença dele, ainda que angustiado, ainda que se arrastando, ainda que temerosa, ainda que doente.
Porque quando você chega na presença dele, você não volta para sua casa, você não sai, você não é dispensada da mesma forma que você entrou. E eu creio que nessa manhã não será diferente. Sabe quando aquela mulher chegou aos pés de Jesus, com o seu vaso de alabastro, e derrubou esse vaso com um unguento, um nardo puríssimo, de nobre valor, uma coisa rara, uma coisa cara. Aquela mulher derramou aos seus pés tudo aquilo que ela tinha. E nessa manhã eu te convido a você derramar aos pés do Senhor tudo aquilo que você tem de mais precioso. Tudo aquilo que também te angustia. Porque muitas vezes a gente fala, olha, deixa para fora. Coloca para trás aquilo que te preocupa, que te angustia. Eu quero dizer para você, Deus é o único que nos quer. Com as nossas mazelas, com as nossas angústias. Deus é o único que nos quer quando a gente está cabisbaixo, quando a gente está queixoso, reclamando. Deus é o único que não nos abandona quando nós estamos cheios de feridas. As pessoas querem a gente, mas não querem os nossos problemas. E Deus está dizendo nesta manhã, vinde como você está. É muito fácil a pessoa dizer, você entrou aqui, deixa o seu problema do lado de fora. Não. Quando a gente entra na presença do Senhor, a gente vem com o problema e tudo. Sabe por quê? Ele é o único que nos aceita. E ele diz, filha, vem com tudo, com toda a sua carga, porque eu vou trocar o teu jugo. Eu vou te dar um jugo suave e um fardo leve. Então não venha, porque quando a sua vida tem problema, Jesus é o único que pode resolver. Quando aquela mulher samaritana encontrou Jesus no poço, ela estava indo ali buscar água. Jesus pediu água para ela. Eles começaram a falar de uma água viva. E quando Jesus vai aprofundando o diálogo, a conversa, a Bíblia diz que Jesus fala, vai na tua casa e traz o teu marido. Ninguém estava falando de relacionamento ali. Sabe, porque quando Deus sabe que nós temos coisas que nos preocupam, questões que estão entreabertas, Ele sempre vai trazer aquele assunto à tona. Diferentemente das pessoas que não querem ouvir os nossos problemas. Sabe, tem pessoas que evitam nos encontrar quando a gente se queixa demais. Mas Jesus, ele traz o problema mesmo antes de você levar esse assunto à tona. Então eu estou dizendo para você nessa manhã, seja bem-vinda a um lugar aonde Deus, ele nos aceita como nós somos. Mas ele não vai deixar você sair daqui da mesma maneira. Nós estamos nessa temporada de lives essa semana com o tema Quebrando Ciclos. E nós já falamos na segunda-feira sobre quebra do ciclo do abandono. Ontem nós falamos sobre a quebra do ciclo da humilhação. E hoje nós vamos falar sobre a quebra do ciclo da traição. O texto base que nós vamos utilizar nesta manhã está em Salmos 41, Salmo verso 41, Salmos capítulo 41, me perdoe, no verso 9, Salmos 41, 9. Salmo 41, verso 9, diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. A ferida da traição, eu penso que principalmente para nós mulheres, elas trazem consigo uma ferida tão profunda, uma consequência tão profunda. O ciclo da traição traz consigo uma ferida tão profunda que faz com que a gente desacredite nas promessas de Deus. Eu não sei se você já sofreu a ferida da traição. Eu não sei se de repente você vive em ciclos de traição. Isso foi tão profundo em você, isso foi tão enraizado. Você viu a sua mãe sendo traída, você viu a sua avó sendo traída, e quando você pensou que no seu casamento seria diferente. As coisas começaram a acontecer desde a sua tenra infância, você presenciando situações onde existia esse desprezo à relação conjugal. E você vive nesse ciclo maligno
que faz com que o casamento não seja uma instituição honrada pelo seu cônjuge, não faz com que o respeito mútuo habite dentro da sua casa. Mas eu quero dizer para você, mulher, o Senhor Jesus te trouxe aqui porque Ele quer trazer um basta nessa história. Ele quer trazer uma quebra, uma ruptura nesses ciclos que tem feito você ficar escravizada das suas emoções, tem feito você ficar escravizada de mensagens de Satanás na sua mente, dizendo: se nem o seu cônjuge que fez promessas diante do altar, que seria fiel para você, que estaria ao seu lado te protegendo, te cuidando, você acha mesmo que você vai viver as promessas de Deus? Uma das coisas que Satanás sempre usa nos ciclos malignos, que ele faz com que a gente fique presa, que a gente fique paralisada, é dizer que da mesma forma com que os homens nos tratam, Deus também nos tratará. A Bíblia diz que Deus não é homem, Ele não é homem. Deus é Deus. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Os homens fazem promessas para nós. O homem faz promessas para nós, mas eles não podem cumprir com todas as promessas. Ou porque eles nos desonram, ou porque eles são incapazes, ou porque eles mudam de ideia, ou porque não têm habilidades, são interrompidos na sua própria capacidade humana de seguir em frente. Mas Deus está dizendo para você e para mim: eu não sou homem, eu não sou humano, eu sou Deus. E a minha relação com você, filha, é uma relação de lealdade, é uma relação de confiança, é uma relação de imutabilidade. Deus é Deus que pode fazer com que você seja reconstruída primeiro. Eu creio que Deus, quando Ele faz algo poderoso, até uma relação onde houve traição, se houver a intenção das duas partes em reconstruir juntos, eu creio num Deus que Ele faz nova todas as coisas. Sabe? Eu sei que para quebrar o ciclo da traição, a primeira coisa que nós precisamos entender, é que Deus não é culpado de nada. Deus não é culpado dos nossos erros, dos nossos pecados. Se alguém foi infiel, se alguém nos traiu, se alguém fez com que a gente se sentisse trocada, se a gente se sentisse inferiorizada, porque a ferida da traição faz com que a gente se sinta menos amada, inferior. Mexe na nossa autoestima. A mulher se sente inferiorizada quando ela é traída, quando alianças são quebradas. Quantas promessas, quantas juras de amor viraram cinzas. Talvez esse dia marcou na sua alma para sempre. Mas saiba que Deus é especialista em tocar na divisão da alma e do espírito. A palavra diz isso, ela nos afirma que ela é a única que é apta, não é o psicólogo, não é o psiquiatra, não é o terapeuta, não são as terapias holísticas, terapias transcendentais, não são as novas tecnologias da neurociência, as novas descobertas da neurociência. Não. A palavra do Senhor nos afirma, ela é a única que é apta para ir na junção de ossos, juntas e medulas, e é apta para discernir o corpo, a alma e o espírito. É a única que é a palavra. Então, se houve essa ferida na sua vida, e que ela tocou tão profundamente você, que marcou dentro da sua alma, aquele encontro, aquelas promessas que deveriam selar um amor, se tornaram portas que abriram feridas emocionais.
E você já sabe, você já aprendeu aqui, portas emocionais e espirituais, portas emocionais abertas, abrem legalidade no mundo espiritual para que você possa ser atingida, contaminada por espíritos imundos. Por isso que eu sempre falo, você precisa fechar, resolver as questões emocionais e trancar essa porta. Chegou a hora de trazer à luz essa dor. Chegou a hora de trazer luz. Quando Jesus ele chega na nossa vida, tudo aquilo que é obscuro, tudo aquilo que está em secreto, em segredo, colocado lá debaixo do tapete, como se aquilo não tivesse sendo notado pelas pessoas que passam na casa, aquele lixo debaixo do tapete acumulado, toda essa impureza, toda essa amargura que a gente carrega por ter sido traída, chegou a hora de você trazer a luz, pois só a luz pode revelar as impurezas. Talvez você tenha sido aquela mulher que traiu alguém e por conta disso você perdeu o seu casamento, a sua história foi interrompida e você não se perdoa. Porque até que você tenha sido traída ou você tenha traído, o perdão ele precisa te encontrar. Você precisa pedir perdão ao Senhor. Você precisa pedir perdão a quem você feriu, a quem você quebrou a aliança. E no caso, quando você trai alguém, você precisa também se perdoar. Porque uma das coisas que Satanás utiliza na nossa vida é o auto-engano de que nós não somos capazes de sermos perdoadas pelo Senhor. Batalhas na mente dizendo que Deus não vai te perdoar. Uma vez que você errou, não vai haver perdão para ele. Mas eu quero dizer para você, é mentira de Satanás. Todas as vezes que eu e você formos à cruz de Cristo, pedindo perdão, ele é fiel e justo para nos perdoar. Satanás ele faz isso porque ele nos odeia, porque ele sabe que para ele não há perdão, mas para mim e para você, filhas amadas de Deus. Todas as vezes que nós pecarmos, Jesus disse, filhinhos, vocês têm um advogado, vocês têm um legislador, vocês têm um pai, vocês têm um Senhor. Filhinhos, eu perdoo vocês. Mas a Bíblia diz que o nosso Pai ele é um Deus que perdoa. Primeira epístola de João 2, no capítulo 1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, olha só. E se alguém pecar, porque Deus está falando para mim e para você, pecadores, que quando passamos pela cruz de Cristo somos transformados, mas Ele sabe que a nossa natureza é pecaminosa e que a gente invariavelmente vai pecar, vai errar, mas nós decidimos não viver no pecado. E quando a gente peca, ainda que intencionalmente ou não, Ele está dizendo, filhinhos, eu estou te escrevendo para que vocês não pequem, mas se você pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia, glória a Deus. Então o nosso adversário, ele quer colocar acusações na nossa mente, dizendo que para nós não tem perdão, mas eu quero dizer para você nesta manhã, independente de você ter sido traída, ou se você traiu, libere o perdão, porque o perdão, ele destrava portas no mundo espiritual, ainda que você não queira a reconciliação, você tem todo o direito. A Bíblia diz que aquilo que quebra uma aliança é o pecado, é a traição. Mas o que Deus está dizendo, independente de você querer ou não restituição, filha, do seu casamento, desse relacionamento, você invariavelmente vai ter que passar pelo caminho do perdão.
E sabe algo que Deus estava me fazendo refletir outro dia? Como nós, sendo pecadores, pobres, miseráveis e nus, que necessitamos do perdão do Senhor todos os dias, poderemos dizer para alguém que o que Ele fez conosco é imperdoável. Não, amada. Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer, ainda que você seja boa, tenha um coração muito bondoso, que você não teria coragem de fazer isso com ninguém. Eu quero dizer para você, nós éramos pecadores malignos, nós éramos pecadores contra Deus, nós éramos inimigos de Deus e Ele mesmo assim, Ele nos perdoou, nos salvou, nos transformou, nos redimiu. Então, querida, entenda que, independente daquilo que fizeram com você, perdoe. A quebra do ciclo da traição na sua vida vai passar invariavelmente pelo perdão. E você vai dizer, Lídia, eu não consigo perdoar, querida. Quem consegue fazer qualquer coisa boa por si mesmo? Ninguém. Eu costumo dizer que tudo aquilo de bom que há em nós é de Deus. Tudo aquilo que é péssimo, tudo aquilo que é mal é nosso mesmo. Toda bondade que você conseguir fazer, um copo d'água que você ajudar alguém, alguma coisa boa que você fizer na vida, entenda, é a ação do Espírito de Deus em nós. E tudo aquilo de mal, de maligno que a gente faz, mesmo sem querer, e a gente olha para nós e fala como o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, é de nós mesmos. Então entenda, perdoar não vai ser uma coisa bondosa, de um coração lindo e maravilhoso, que a Lídia tem e vai perdoar alguém. Não, 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 não. É uma capacidade, é uma habilidade dada pelo próprio Espírito de Deus que habita em nós. Porque se eu quiser perdão, porque a oração sacerdotal é muito linda. Um exemplo de oração que Jesus disse, perdoa os meus erros, assim como eu perdoo as pessoas que erram comigo. Perdoa os meus pecados, assim, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Assim a gente vai se aproximar da referência que nós temos de Pai. Assim nós vamos nos aproximar da referência que nós temos de modelo. Cristãos, pequenos cristos. Onde estão os cristãos aí? Eu não estou perguntando pelos crentes, eu não estou perguntando pelos evangélicos. A live Lapidadas não é de nenhuma igreja, não é da denominação A, B, C. A live Lapidadas ela não é do ministério tal. Não, 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 não. Apesar de eu congregar em uma igreja e eu achar importantíssimo um princípio bíblico nós congregarmos, a live Lapidadas é um lugar onde os cristãos, onde os santos de Deus, onde aquelas mulheres que querem se aproximar de Deus, onde mulheres que estão sendo lapidadas por Deus, elas se reúnem. Então é um lugar para você que quer ouvir falar de Jesus. Aqui eu não vou falar da minha vida, aqui a gente não vai falar da vida de ninguém, aqui a gente fala de Jesus, porque é Ele que muda a história da mulher. É Ele que pega aquela mulher pecadora. Obrigado, Jesus. Eu quero que você tenha um coração grato nessa manhã, porque Jesus nos pegou. Aquela mulher pecadora pega em ato de adultério, ela revela a misericórdia e o amor de Deus. Ele disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou para te condenar? E ela disse, ninguém, Senhor. E ele falou, eu. Sabe o que ele estava querendo dizer ali? Eu não te condeno, vai, não peques mais. Ele poderia dizer, eu que sou o santo, que sou perfeito, que sou maravilhoso, que não peco. Eu que nunca pequei, eu que sou puro, eu que sou justo, eu que sou bom. Não te condeno, vai, não peques mais. Então, quando Jesus passa na nossa história, quando Jesus passa na minha e na tua história, mulher, Ele nos posiciona no lugar de autoridade. Ei, você vai ser... Deus vai quebrar nesta manhã esse ciclo de traição na tua família, sabe? A tua mãe era traída, a tua avó era traída, e você em todos os relacionamentos que você entra,
A pessoa, por mais que faça juras de amor por você, ela vai, e quando você vê, ela já está quebrando essa aliança. A necessidade de nós quebrarmos o ciclo da traição é porque isso distorce a nossa imagem que nós temos de Deus. A gente começa a achar que Deus não vai cumprir as promessas que Ele disse que vai cumprir. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: eu sou Deus, eu não sou homem, e todas as promessas que eu te fiz, diferentemente dos homens que quebraram as promessas que fizeram com você e que não foram até o fim, eu vou contigo até o fim. Por que é necessário quebrar o ciclo da traição? Porque você para de acreditar que Deus vai realizar as promessas. Por que é necessário você quebrar o ciclo da traição? Porque o ciclo da traição em aberto bloqueia a sua intimidade com Deus. Você fica com medo de abrir o seu coração para Deus, porque você tem medo, porque um dia você abriu o seu coração para alguém e essa pessoa traiu a sua confiança. As suas orações se tornam superficiais. A sua adoração perde a espontaneidade. Porque você pensa inconscientemente, ainda que inconscientemente, para que eu vou me abrir novamente para qualquer pessoa, até para Deus? Se alguém que eu vi olho no olho me prometeu que cuidaria de mim, alguém que prometeu que seria fiel, quebrou a promessa, você acha que Deus, que eu nem vi ainda, vai cumprir alguma coisa? Sabe, mas eu quero te dizer, isso não é um pensamento seu. Isso é uma obra maligna. E eu quero te falar agora, na autoridade do nome de Jesus. Todas as vezes que pensamento assim vierem na sua mente, você vai colocar a mão no teu cabeção. Você sabe que aqui é autolibertação. Você vai botar a mão na tua cabeça, você vai falar: Satanás, Satanás, sai daí agora em forma de pensamento. Porque quando esses pensamentos começam a vir na minha cabeça, de qualquer outra sorte, Deus fez promessa e não vai cumprir, eu boto a mão na minha cabeça e falo: Satanás, sai agora. Todas as promessas que Deus fez na minha vida, elas se cumprirão, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Sabe, nós precisamos entender que esses pensamentos, eles não vêm do nosso coração, vêm do próprio inferno, para nos desencorajar, desesperançar, minar a nossa fé e fazer com que a gente perca a realização da promessa. Porque a murmuração é uma coisa que fere o coração de Deus. A dúvida é alguma coisa que fere, a dúvida é a falta de fé na prática. Por que você precisa quebrar o ciclo da traição? Porque você bloqueia a sua intimidade com Deus. Porque você fica aberta à amargura de espírito. A amargura, quando ela fica alimentada, se torna um muro que impede a manifestação da graça. Você vai parar de viver com esse espírito de amargura. Por que é importante quebrar o ciclo da traição, Lídia? Porque você fica com uma sensação de indignidade. Mulheres que foram traídas sentem-se que a traição as manchou, as maculou. Deus está dizendo para você: Deus já não te vê como impura, mas te vê como pura e digna. Mulheres que se sentem maculadas. Essa mentira, ela paralisa ministérios e sonhos. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para você entender que o que Deus irá fazer na sua vida após o processo dessa quebra vai fazer com que você viva as promessas de Deus de uma forma plena. Essa voz do acusador interior, esse inimigo que sussurra: você falhou como mulher. Você falhou, a culpa é sua. Sabe uma coisa que Satanás, ele quer colocar na nossa mente? Ainda quer colocar como se nós fôssemos culpadas. Mas Deus está vindo nesta manhã para te dizer: você não teve culpa de nada. O caráter
de alguém que trai, ele é um caráter duvidoso. O caráter de alguém que quebra uma promessa não está dependendo da sua atitude. Então Deus está te falando nessa manhã. Se livre desse sentimento de acusação. Se livre desse sentimento de acusação no seu coração. Satanás coloca no seu coração pensamentos para você ficar. Onde foi que eu errei? Mas o que eu fiz para receber tudo isso? Na verdade, de alguma forma, eu sou merecedora. Aí começam os pensamentos de autocomiseração, de autodepreciação, a baixa autoestima, a autoimagem fica péssima, a mulher começa a... Se era magrinha, começa a engordar demais. Se era mais cheinha, começa a emagrecer, mas não emagrecer para ficar bem, começa a perder peso e começa a ficar mal. Começa a ter uma distorção na autoimagem, começa a ficar desleixada, começa a parar de se cuidar. Ei, Deus está falando aqui, ó, vamos envergonhar o diabo hoje. Você vai se levantar hoje, vai colocar a sua roupa, vai colocar uma roupa bonita, vai pentear esse cabelo, vai lavar esse cabelo, vai botar um perfume, vai botar um batonzinho. Se você gosta de maquiagem, faz uma maquiagem. Você vai deixar o inimigo confundido hoje. Ele vai dizer, como assim? Não entendi. Ela sempre acorda. E eu sempre consigo vencê-la com os pensamentos de que ela é culpada, de que ela é feia, sabe? E aí Satanás começa a dizer, não, ninguém vai te querer assim. Se um fez com você, os outros vão fazer. E sabe o que acontece na mulher que está vivendo o ciclo interminável da traição? Ela começa a se sentir indigna de ser amada novamente. E Deus está dizendo assim, filha, eu tenho algo novo para você. Eu tenho um recomeço, eu tenho restauração. Mulheres que estão dentro do casamento, mas sente que o casamento não está restaurado. Deus está dizendo para você nessa manhã, deixa eu passar nessa área. Deixa eu passar na tua vida. Porque na área que eu passar, eu vou transformar, eu vou trazer uma restauração. Deus quer restaurar a vida sentimental de mulheres aqui. Mas é necessário você permitir. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Olha olha Jesus batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Jesus bate na porta, ele não arromba. Sabe quem arromba? Satanás. Mas Jesus não. Jesus bate a porta. Ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Deus está dizendo para você, você é aceita incondicionalmente. Você é amada integralmente. Você é filha por completo. Você tem direitos totais. Deus está dizendo para você nessa manhã, eu quero andar com você. Onde estão as lapidadas que querem andar com o Senhor? O Senhor está nos tomando pela mão nessa manhã e está dizendo, filha, existe um destino, um rumo profético para você, que se você deixar eu guiar os teus passos, você vai chegar nessa vida plena que eu tracei para você. Você vai viver. E a vida plena não é somente um objetivo, porque senão a gente vai viver correndo. O nosso objetivo é o céu. Mas enquanto nós estamos caminhando para o céu, nós vamos caminhando dia após dia nessa vida plena. É isso que Deus tem para nós. Onde estão as lapidadas que querem, que desejam, que anseiam? Eu te convido a todas as manhãs você acordar antes mesmo de você colocar o seu pé do lado de fora da cama. Você abrir os seus olhos e falar, bom dia, Espírito Santo. Vamos viver juntos hoje o melhor dia da minha vida.
Bom dia, Espírito Santo. Vamos viver juntos hoje um dia que seja somente para a tua glória. Espírito Santo, eu e você hoje vamos andar unidos, alinhados. Espírito Santo, alinha o meu coração ao teu, para que eu viva todos os meus dias agradando e alegrando o teu coração. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que chegou até aqui. Você que tem vivido esse ciclo. Mas a partir de hoje, Deus fez com que você desse os primeiros passos para quebrar esse ciclo vicioso, esse ciclo de maldições, tortuoso na sua história. Sabe, quando Deus ele chega na nossa história, ele chega para transformar. Ele não chega para fazer remendo, ele não chega para fazer uma costura, ele chega para fazer algo novo. Eu creio que existem casamentos que podem ser restaurados. E sabe quando Deus ele passa na vida de uma pessoa? É como quando ele passou na história de Naamã. Naamã, depois dos 7 mergulhos, a Bíblia diz que ele se levantou e a pele dele era como se de uma criança. Imagine um homem adulto, velho, voltar a ter uma pele como de uma criança. Naamã não foi curado e as marcas da lepra ficaram impregnadas como cicatrizes no seu corpo. Não. Sabe por quê? Porque quando Jesus passa na história, ele cancela tudo aquilo que nos feriu, que nos magoou, todas aquelas chagas, toda a lepra emocional, espiritual, e ele faz algo novo. Então eu creio que Jesus pode passar no seu casamento e restaurar de uma forma com que não vai ficar aquelas lembranças, aquelas rusgas, aquelas picuinhas, aquelas amarguras. Sabe, Jesus vai passar ali e ele vai fazer algo novo, vai ser como se uma criança, sabe? Uma criança, ela tem uma história inteira de vida, limpinha pela frente para viver. É isso que Deus vai fazer na sua história. Você crê? Eu creio, vai haver testemunho de casamentos restaurados. Vai haver testemunho de novos casamentos. Lídia, a gente sentiu tanto isso no meu coração, que eu e meu marido já estávamos já com o divórcio assinado. Mas a gente decidiu se casar de novo. A gente nem vai cancelar, nem sei se existe essa possibilidade. Mas Deus vai fazer com que você seja restaurada. Dentro dessa semana, o que mais fala sobre relacionamento emocional, conjugal, familiar, é esse ciclo da traição. É o dia de hoje. É o dia de hoje. Você crê? Mas você precisa encerrar. Faça um compromisso, não é comigo não, é com você e com Deus. Encerre da sua vida a autocomiseração. Aquele coitadismo, aquela lamentação, aquela reclamação. Encerre da sua vida a autocomiseração. Ai, como eu sou coitadinha. Gente, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Desculpa te dar essa notícia. Não sei se você já sabia. Sabe, aquele coitadismo, aquele negocinho, aquela reclamação. Você pode chegar chorando aos pés do Senhor, levando para Ele as suas debilidades. Mas aquela historinha de reclamação, o tempo inteiro reclamando da sua história, chega como profeta. Da sua boca não vai sair mais palavras de reclamação, vai sair palavras proféticas. Vai sair palavras de fé e de esperança. Eu declaro, ainda que os ossos estejam sequíssimos, sobre a minha boca tem uma palavra profética. Vai gerar vida. Osso com osso. E depois vai vir pele, vai vir carne, vai vir músculo, vai vir tendões, ligamentos. E depois vai soprar espírito dos 4 cantos e vai haver vida.
Você vai parar de ficar reclamando e vai começar a profetizar. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer. Obrigado, Senhor, porque nós passamos esta manhã na tua presença. Ah, Senhor, eu creio que a palavra que foi ministrada, Senhor, ela entrou e penetrou nos corações. E como uma semente que cai no solo e precisa se esconder para germinar, assim também a tua palavra, ela possa ser escondida. Como a tua palavra diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que ela possa ser escondida, que ela possa ser preservada no nosso coração e que ela venha germinar. A germinação e os frutos serão comprovados pelos nossos comportamentos. Nós vamos mudar, Senhor. Espírito Santo, ajuda-nos a mudar. Nós vamos liberar o perdão para quem nos traiu. Nós vamos nos perdoar se nós traímos alguém. Quebramos a aliança. Nós vamos liberar o perdão, porque quem não perdoa não é perdoado por ti. E nós vamos, Senhor, declarar que esperamos de ti a restauração. Eu profetizo sobre a vida das minhas irmãs. Haverá restauração emocional. Dessa live de hoje aqui, irá resultar casamentos. Dessa live de hoje aqui, resultará em novas alianças. Dessa live de hoje aqui, famílias serão restauradas. Casamentos serão restabelecidos, renovados. Alianças renovadas, Senhor. É pelo poder da tua palavra. É pelo poder do teu evangelho, porque o evangelho de Jesus Cristo, quando ele chega, ele muda todas as histórias. E eu profetizo em nome de Jesus. Senhor, eu vou receber o convite de mulheres que vão dizer, Lídia, foi na live, quebrando os ciclos da traição, que o Senhor mudou a minha história. E a partir dali, tudo foi mudado. Senhor, que esse ciclo da traição quebre hoje. Não mais. As filhas das tuas filhas não viverão esses ciclos. Os filhos das tuas filhas não viverão esse ciclo. Encerra-se hoje, em nome de Jesus. Nós vamos viver uma bênção especial na nossa vida emocional, conjugal, familiar. Haverá uma liberação especial, um óleo de alegria, de comunhão, de união, de favor. Tudo isso, Senhor, para a glória e exaltação do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Meu Deus, que coisa linda! Minhas irmãs, nós já vamos para os minutinhos finais da nossa live, mas eu tenho alguns recadinhos para você. Você que chegou aqui e quer entrar no nosso grupo no WhatsApp. Esse grupo não é pago. Você que chegou aqui e quer receber o resumo dessa live. Nós temos aqui a minha filhinha que está aqui, a minha filhinha do coração, que está aqui como moderadora, aqui nos comentários. Ela vai mandar para você o link. Se você não está no grupo no WhatsApp, para receber o resumo das lives. Eu mandei o resumo da live segunda, terça, ontem. E hoje vou mandar novamente o resumo da live de hoje. Você que não recebeu e quer estar nesse grupo do WhatsApp, diga eu quero, que a Lina Tami está com o link e ela vai mandar para você esse link. Ela vai mandar para você o link da live. Não, o link do WhatsApp para você entrar e receber. Olha aí, filhinha, a Cacá, ó, a Cacá Santonelis, olha aí. Olha aí. Manda o link para elas agora. Manda o link. Manda o link para elas, filhinha. Para que elas possam entrar na live. Tá bom? Elas entrando na live. Gente, na live não, gente, no WhatsApp. Me perdoe, gente. Esse link vai fazer com que você entre no WhatsApp. Lá eu posto, eu mando o link da live. Essa live não fica salva aqui. A live fica salva no meu canal no YouTube.
E no meu canal no YouTube você vai receber o link lá no grupo e vai receber o resumo da live de hoje. Com as referências bíblicas, com tudo, para que você possa depois meditar. Então manda, filhinha, para todas essas mulheres que estão aparecendo aí. E eu creio, nessa manhã, que o Senhor estará fazendo grandes coisas. Eu vou colocar aqui também, quem sabe vocês clicando aí, vocês podem ir também para o chat, tá bom? Vocês podem ir para o nosso grupo. Coloquei aqui, vou deixar aqui fixado. De repente, vocês que clicando aí podem ir direto para o nosso grupo no WhatsApp. Lá vocês não ficam recebendo mensagens, outras mensagens, a não ser essa mensagem daqui da Lapidadas, tá bom? E aí eu tenho um outro recado para vocês, meninas. Ó, a nossa live vai encerrar. A nossa live não fica salva aqui no Instagram. Eu levo ela lá para o nosso canal no YouTube. Aí eu quero te convidar. Clica no link da live, segue o canal, clica no gostei, deixa um comentário, deixa seu pedido de oração. Todos os pedidos de oração que são colocados no vídeo, porque se você coloca aqui o seu pedido de oração na live, depois que a gente encerra, a gente não consegue ver, porque apaga essas mensagens aqui, só fica só o vídeo. Então, quando você coloca o seu pedido de oração lá no canal no YouTube, nós estaremos orando por cada pedido de oração. Eu vou responder a cada mensagem que está ali. Então, coloque. Aproveita, pega esse link e manda para suas amigas, convida. De segunda a sexta, às 7h57, horário de Brasília, 6h57, horário aqui da Flórida, nós entramos ao vivo. E Deus tem feito grandes coisas. E nós temos ainda mais 2 dias da nossa live, quebrando ciclos. Nós já falamos sobre o ciclo do abandono, ciclo da humilhação e hoje sobre o ciclo da traição. Ainda tem mais 2 ciclos que precisam ser quebrados e você não pode perder. Se você chegou aqui agora e não me segue, aproveita para seguir aqui, olha. Siga aqui e você vai receber todo o conteúdo que eu posto aqui no Instagram, tá bom? Deus te abençoe. Nós estaremos aqui amanhã, querendo Deus. E se você perdeu as outras lives, lá no YouTube tem todas as lives dessa semana e eu te convido a assistir as lives das outras semanas também, porque Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Estaremos aqui amanhã, querendo Deus. E eu te convido a você convidar outras amigas, outras mulheres. Aproveita, tira o print agora, posta lá nos seus stories. Posta nos seus stories que você estava aqui. Diga o que Deus falou com você nessa manhã, porque eu quero repostar nos meus stories, tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz e estaremos juntas amanhã, querendo Deus. Tchau, tchau.